E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso curso e vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que são as data pages. Bom, quando a gente está criando um case, está processando um case, a gente precisa obter informações, sejam essas informações de fontes externas ou de fontes do próprio Pega. Então, o tempo todo a gente está manipulando dados dentro de um case. E esses dados, eles muitas vezes precisam ser apresentados em tela. E para a gente apresentar esses dados, a gente precisa, em diversos momentos, das data pages, que basicamente são uma maneira de obter dados de uma determinada fonte, seja ela uma fonte externa ou uma fonte interna, no caso o próprio Pega, o banco de dados do Pega. E, basicamente, quando a gente obtém esses dados, a data page armazena esses dados em memória. Para criar uma data page, a gente precisa de 4 informações, que é a estrutura da data page, o object type, que é o tipo de objeto que eu vou querer obter nessa data page, o edit mode, que é o modo de edição, que eu vou explicar depois, e o escopo da data page. Então, vamos criar uma data page nova aqui, só para a gente entender melhor o que significa cada um desses elementos. Eu vou aqui vir no nosso case de reporting. Vamos vir aqui em Data Model e expandir. E aqui a gente já vê que, por padrão, na verdade, já tem aqui 2 data pages. A D_Reporting e a D_Reporting List. Primeiramente, eu vou expandir essa D_Reporting. A gente vai abrir aqui para ver como funciona. Aqui, quando a gente abre essa regra dessa data page, a gente consegue ver algumas informações. Como eu falei, a primeira informação é a structure, que é a estrutura da data page. Ela possui 2 modos, que é o page e o list. Como vocês já devem deduzir, o page ele serve para retornar apenas um objeto, enquanto o list retorna diversos objetos. Ou seja, o page ele vai armazenar na data page apenas um objeto e o list vai retornar uma lista de objetos para a data page. Aqui, o object type que a gente viu significa a classe que eu quero para aquela data page, a classe do objeto que eu quero. Nesse caso aqui, a classe é o próprio case, né? Case de reporting. Esse mode é o modo da data page. Ela pode ter 3 modos. O modo reading only é o modo no qual a data page apenas serve de leitura, ou seja, eu vou apenas ler os dados que estão nela. O editable serve para eu editar os dados de uma data page, ou seja, eu obtenho esses dados e eu edito eles dentro do case. E a savable é um tipo de data page que serve para salvar as informações em alguma fonte de dados. Pode ser o Pega ou pode ser uma fonte de dados externa. E aqui embaixo a gente tem o scope, que é o escopo da data page. Existem 3 escopos aqui para a data page. O primeiro é o thread. Nesse escopo, cada case ele cria uma data page única, ou seja, o thread é uma data page por thread, uma data page por case. Isso é útil, por exemplo, em casos de e-commerce, como, por exemplo, eu vou realizar uma compra, eu crio o meu case, e aí, quando eu vou comprar um determinado objeto, por exemplo, um celular, esse celular tem um determinado valor, e aquele valor fica armazenado para aquela data page em específico, para aquele case. Aqui, em Requestor, é um outro caso em que a data page, na verdade, ela é única por usuário. Então, se eu sou um usuário e eu crio diversos cases, se eu colocar o escopo como Requestor, isso significa que eu posso acessar, independente do case, o mesmo usuário pode acessar aquela data page. Ela é válida por seção de usuário. E aqui a Node é um tipo de data page no qual serve para todos os usuários,
Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação de e-commerce também, no qual eu tenho uma lista de produtos e essa lista tem que ser exibida independente do usuário, independente do case, ou seja, tem que ser exibida para toda a aplicação, eu coloco o escopo como Node. Usualmente, normalmente a gente vê o escopo thread mesmo, mas é bem interessante a gente entender esse conceito aqui do escopo. Aqui abaixo, a gente tem outras informações sobre a database, que são as fontes, de onde vão vir os dados que vão popular essa database para que ela possa armazenar os dados. Aqui, nessa database que eu abri, essa fonte se chama lookup. A fonte lookup significa que eu vou buscar um objeto no banco de dados do Pega a partir de uma chave. E esse objeto vai ser retornado. Então, sempre que a gente vê a fonte lookup, significa que vai retornar apenas um objeto. E isso só serve para datapages que são da structure page. Se eu colocar aqui, por exemplo, a structure list, isso aqui já muda e eu não posso mais realizar lookup, porque agora eu estou retornando uma lista de objetos. Então, o lookup ele não é válido quando eu retorno uma lista, ele só é válido quando eu retorno uma page, um objeto apenas. Aqui nas outras fontes a gente tem data transform, ou seja, eu posso obter dados através de data transforms. Aqui também tem uma muito utilizada que é o report definition, que a gente vai ver posteriormente para que serve. Temos também diversas outras fontes aqui, activities, que nós vamos ver mais para frente. Porém, as mais usuais, as mais comuns, são o lookup, que serve para retornar apenas um objeto daquela classe, e o report definition, que serve para retornar uma lista de objetos de uma determinada classe. Eu vou abrir aqui a d_reporting list para a gente ver um exemplo de report definition. Aqui, como vocês podem ver, a estrutura já mudou. A classe é a mesma, que é a classe do case reporting. E eu estou mostrando aqui que é uma lista que vai ser retornada, né? Vai ser uma lista desse objeto aqui, reporting. E aqui no report definition, a gente tem esse data table editor report, que é um report definition padrão, sempre que a gente cria um objeto, por exemplo, um objeto de banco de dados do Pega, e aqui, por padrão, ele criou por ser o case de reporting. Eu vou executar essa database para a gente ver as informações que são retornadas. Eu clico aqui em Actions, clico em Run. Vou clicar aqui em Run novamente. E aí a gente vai conseguir ver os dados. Aqui, esse px result count mostra a quantidade de dados que foram retornados. No caso, foram 31 objetos. E aqui embaixo, nesse px results ou px results, a gente consegue ver cada um dos cases que foram retornados. No caso, foram 31. Vamos abrir aqui o primeiro. A gente consegue ver algumas informações, o ID do case, consegue ver o operador que atualizou por último, consegue ver a chave daquele case. Então, basicamente, a gente retornou uma lista de objetos utilizando como fonte o report definition. Outra coisa muito interessante de a gente perceber é que as datapages elas são declaradas com esse prefixo aqui de underline. Então, toda vez que a gente for criar uma database, a gente deve colocar aqui esse prefixo de underline para representar uma database. E além disso, outra informação importantíssima são os parâmetros de uma database. Basicamente, os parâmetros eles servem como se fossem filtros. Eles servem para obter uma determinada informação que você quer buscar no banco de dados. Então, por exemplo, nesse caso aqui dessa database de reporting, que a gente consegue obter um objeto dessa classe aqui de reporting, ela possui o parâmetro PYID, que é o identificador do case. Então, se eu executar essa database
passando um determinado identificador, eu vou conseguir obter esse objeto dessa data page. Então vamos fazer isso agora. Eu vou buscar um case qualquer, como por exemplo esse aqui, R50001. Isso aqui é um dos identificadores, né? Então vamos buscar esse case cujo ID é R50001. Aqui vocês veem que quando a gente vai executar, ele pede para colocar o valor do parâmetro aqui em PYID. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai colocar aqui o R50001 e vamos executar para ver o que a data page vai retornar para a gente. Executei. Aqui ele trouxe todos os dados do nosso case type, ou seja, todas as propriedades até então utilizadas no nosso case type R50001. A gente consegue ver, por exemplo, o nome do operador que criou, consegue ver a data de criação desse case e todas as outras informações que a gente já conhece. Então, é importante a gente entender que sempre que um parâmetro de uma data page muda, consequentemente, o retorno dessa data page também vai mudar. Então, ela muda toda vez que a gente muda os seus parâmetros. Bom, nos vídeos anteriores, a gente criou uma section que tinha diversas informações. E uma das informações que a gente tinha que preencher aqui é a descrição do condomínio, o nome do condomínio e o número de prédios. Entretanto, essas informações elas já estão presentes no banco de dados dos objetos condomínio. Então, a ideia daqui, que a gente vai fazer, é obter uma lista de condomínios e a partir dessa lista a gente vai conseguir escolher o condomínio do morador. Então, sempre que o morador criar um case, ele vai conseguir escolher o seu condomínio e aí automaticamente essas informações de nome, descrição e número de prédios vão ser carregadas a partir do banco de dados. Então, para isso, a gente vai ter que vir aqui na classe, né, do condomínio, REPL Reporting Data Condomínio. Quando a gente abre aqui a classe condomínio, a gente percebe que existem 3 datapages. Essas 3 datapages, elas são datapages criadas de maneira automática pelo próprio Pega quando a gente cria o objeto condomínio. Então, por exemplo, aqui, quando eu clico na condomínio list, que é a que nos interessa, se eu executar essa datapage, a gente vai ver uma lista de condomínios sendo retornada. Vocês podem ver aqui que tem 5 condomínios. E aqui embaixo no PX Results a gente tem os 5 com as suas informações. O nome do condomínio, a descrição, o número de prédios. Aqui embaixo já temos outro registro com o nome, a descrição e tudo mais. E de onde vêm esses dados? Esses dados estão vindo justamente do banco de dados do Pega. São os dados que a gente cadastrou anteriormente. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui o banco de dados. A gente vai em View Data Designer. Vai abrir uma aba com as informações dessa classe que a gente criou. E aqui em Records, a gente consegue ver o banco de dados atual dessa classe, né, do condomínio. Então, basicamente, o que acontece aqui é que essa datapage, criada de maneira automática, quando a gente cria o objeto condomínio, ela retorna todos os condomínios presentes aqui nesse banco de dados. Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a manipular as datapages e, a partir disso, a gente vai conseguir exibir essas informações em tela.